A questão do TDAH, bipolaridade, burnout, uma série de questões que vivemos e temos. O quanto aí, voltando à sua especialidade, como suicidologista, o quanto cada uma dessas condições impactam na pessoa realmente. Isso tem alguma escala de esses são mais prováveis, esses menos? Olha, todos fazem parte de grupos de vulnerabilidade. Lembrando que vulnerável é aquele que se sente ferido, atacado e desprotegido. Cada grupo de vulnerabilidade, quando você cita, tem as suas especificidades. Né? Então, assim, não tem como a gente falar isso tem uma maior escala de potencial suicida ou de risco de suicídio. Né? A gente tem estudos que, sim, tem os desencadeadores, ou os transtornos que eles são mais recorrentes nas taxas de suicídio. Né? Então, assim, a gente tem os grupos, primeiro, a gente vai pensar em grupos de vulnerabilidades. O pessoal do espectro autista, a gente tem, né? A gente também tem depressão, a gente tem transtorno bipolar, dependência química e dependência alcoolista. Né? A gente também tem casos de borderline, esquizofrenia, borderline, né? Então são todos os transtornos mentais que a gente tem nome, né? Porque na verdade você trouxe várias categorias, né? Então assim, vários adoecimentos e mais do que tudo que é importante, a gente pode ter um nome das categorias e dos adoecimentos e dos transtornos, mas sempre a gente vai precisar olhar quem é a pessoa que está por trás desse adoecimento. A história dela. Qual é a história dela, como é que ela tem vivenciado. Porque senão eu seria muito reducionista para falar, olha, todas as pessoas que se matam estão nesta categoria. Não, são grupos de vulnerabilidade, apesar de ter, né, a estatística e todos os estudos que são, né, os transtornos mais associados que eu acabei de trazer para você, a gente sempre está aqui falando como é que essa pessoa vive esse transtorno, esse adoecimento. De novo, as pessoas não são bula de remédio, elas não são. A gente tem uma descrição do DSM-5, sabe? Mas, assim, é lógico. Tanto é que a descrição está lá, a descrição fenomenológica do quadro clínico. E quando eu falo fenomenológica, né, é assim, a gente suspende aquilo que a gente já conhece. Porque a pior coisa de você, né, viver um adoecimento é você tentar se adequar a tudo que acontece. E assim, são possibilidades de vários estudos aprofundados sobre aquela questão clínica. Então, assim, de repente, eu acho que é legal a gente falar, e como é que você vivencia tudo isso? Né? Como é que você tem lidado com isso? Síndrome do pânico teria, na verdade, um contraponto em menos risco por conta justamente do pânico de fazer qualquer coisa? A gente fala de transtorno de pânico, né, em vez de síndrome. Não é mais síndrome do pânico. Usualmente a gente, né, fala, não sei como a gente fala síndrome do pânico. Antigamente eu falava síndrome do pânico. A gente fala transtorno do pânico, né, que a pessoa, ela tem, né, é um quadro, é um adoecimento mental também, né, que, assim, a pessoa, ela tem, né, várias reservas, inclusive explicações, né, que a gente fala assim, o que está acontecendo? Porque tem situações concretas na corporeidade, né, que muitas vezes a pessoa que vive, ela não acredita no emocional, né? Eu falo, mas eu tô tendo todas essas reações, essas coisas esquisitas, e todo mundo fala que eu já procurei em vários exames e isso não tem explicação. Não aparece. Bom, aí a gente vê como é que você tem lidado com as suas emoções. Porque o transtorno do pânico, ele também, né, um wake-up call, né? Na verdade, ele vai falar, ei, você tem um corpo, você tem a tua história, né? E assim, a gente vai precisar entender o que está acontecendo, que todas as situações que você se sente vulnerável, provavelmente, que você se sente ameaçado, você desencadeia esse transtorno e essa crise do pânico, né? Então, assim, tem todo né, uma tentativa de compreender, né? Porque, assim, não foi do nada. De novo, é um processo que, né, tá provocando sofrimento. Claro, e o que causou o transtorno do pânico, né? Exato, e aí assim, a gente vai tentar entender, né, qual que é esse processo para cada pessoa. O do espectro autista não imaginava que teria uma associação forte com o suicídio. Sim, porque aí também tem a ver com aquela característica do comportamento suicida, que é o pensamento enrijecido. Né? Agora tudo ou nada. Pois é.
né? Então, assim, aí a gente vê no espectro autista, né? Uma pessoa que tem um mundo próprio, as convicções próprias, né? O isolamento como uma das características. Então, assim, eu não quero generalizar, mas assim, a gente vai vendo várias, né, situações, por exemplo, também a gente vê a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela traz 4 Ds, tá? Dentre esses 4 Ds, a primeira é a depressão. Desespero, desamparo e desesperança. Veja bem, essas 3 últimas que eu falei não tem em todos os transtornos? Sim. Tem gente que não tem transtorno mental. Né? Tem gente que vive de processo de morrência, por isso que eu criei o termo processo de morrência, que é o definhar existencial. Mas a gente sabe que a própria, né, Associação Brasileira de Psiquiatria associa, e o maior número de casos de suicídio estão atrelados à depressão. Né? Eles colocam nos 4 Ds deles. Então, veja bem, tudo vai depender da maneira como a pessoa tem vivido. Uma coisa que realmente eu acredito, de novo, e eu vou reforçar essa ideia, ninguém nasce querendo se matar. A gente nasce com instinto de sobrevivência, só que a vida e a maneira como a gente vai lidando com a vida, a nossa habilidade de enfrentamento vai ficando restrita cada vez mais que a gente se decepciona. Né? Toda vez que a gente recebe uma agressividade alheia, um tipo de comentário que nos fere, como a gente acabou de trazer, puxa vida, eu estou sendo franco, eu estou sendo verdadeiro e a pessoa ainda vem me criticar. O que é a revolta? A revolta é essa agressividade que muitas vezes ou você coloca para fora, incubada. Ou você fala, nossa, olha o que eu fiz, como eu sou errado, como eu sou alvo de pessoas que não me querem bem. Como não sou querido. Aí você fala, né? Porque eu gosto muito de uma afirmação do Karnal que ele fala que veneno só serve para aquele que toma. Verdade. Então, por isso que é o teu discernimento. Para de se envenenar, né? Exato, porque assim, por isso que eu te falei assim, quando o outro te julga, falando que você está sendo falso, que o teu choro não vale a pena, isso diz mais respeito a você, que está sendo verdadeiro e franco, ou a pessoa que está falando? Não é? Exato. Eu acho que assim, eu falo, deixa para a pessoa. Com certeza. Até tem uma historinha que um moço chegou lá pro Buda, o Buda estava lá, né, fazendo a meditação dele, chegou, começou a xingando, atacando o cara, até cuspiu nele, né? E aí todo mundo assim, ficou assim, nossa, ele tá assim, pleno, né? Aí esse cara que ficou xingando, ele falou, posso te fazer uma pergunta? Eu te xinguei, eu te humilhei, eu cuspi em você, e você permaneceu assim, né, intacto, né? Parece que você está bem. Ele falou assim, deixa eu te falar, o que você fez para que isso acontecesse? Ele falou, deixa eu te perguntar, quando você dá um presente para alguém e você não aceita esse presente, a quem continua pertencendo este presente? É verdade. Deixa o outro com a própria escuridão dele, isso Raul. Mesmo.